Bem, então hoje nós trataremos do erro de tipo acidental. Na aula passada nós estudamos o erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial há uma falsa percepção da realidade, há um erro sobre um dado relevante do tipo. Por exemplo, no furto, o indivíduo subtrai algo acreditando ser sua propriedade. Então, a falsa percepção da realidade, o erro é sobre o dado, a coisa alheia, né? Quando na realidade ele achava que era dele e era alheia, mas ele tinha a percepção da realidade que era dele. Então, o erro recai aí. E nesses casos sempre exclui o dolo, e como no furto não há culposo, não haveria crime de furto. Nos casos de crimes como homicídio, que há modalidade culposa, quando há um erro num dado relevante, exclui o dolo, o erro de tipo essencial exclui o dolo, mas teria que se averiguar se o indivíduo tomou todos os cuidados que qualquer ser humano tomaria, né, ou não, para se averiguar se poderia ser punido por culpa. Se o indivíduo matou alguém acreditando ser um animal, em uma caçada, se ele tomou todos os cuidados, então não haverá crime culposo. Doloso já não haveria, porque o erro de tipo essencial exclui o dolo. E ele tomou todos os cuidados, então não haveria delito nem culposo de homicídio. Se ele não tomou todos os cuidados, aí é um erro de tipo inexcusável, ele deverá responder por homicídio culposo. Então vamos ao erro de tipo acidental. Então no erro de tipo acidental, o erro, a falsa percepção da realidade, ela recai sobre dados irrelevantes do tipo penal, ao contrário do erro de tipo essencial, que recaía sobre dados relevantes, tanto que alterava o delito. Nesse caso, não. O indivíduo sabe que está praticando um delito, né? E só que ele comete um erro e pratica o delito que ele pretendia praticar, né? Mas havendo um erro. Então, nós veremos que ele responderá, né? Tem as consequências jurídicas também nós estudaremos, porque esse tipo de erro ele serve apenas para alterar o tipo de consequência jurídica, um aumento de pena, um crime qualificado, só para isso, porque na realidade o indivíduo queria praticar um delito no erro de tipo acidental e ele pratica um delito. Pode alterar uma certa dosimetria aí de pena, alguma questão envolvendo um tipo penal mais severo ou menos severo. Então, não impede, né, o sujeito de entender o caráter ilícito de sua conduta, não exclui o dolo, e a previsão, né, está lá no artigo 20, parágrafo 3º, no 73 e no 74 do Código Penal, que nós passaremos a analisar a partir de agora. Quais são os erros de tipo acidentais? O primeiro deles é o erro de tipo sobre o objeto material, que se divide em dois: erro em objeto e erro em persona. Esse aqui é do 20, parágrafo 3º. O que é erro sobre o objeto material? O objeto do crime, a ação, a conduta, recai sobre um objeto material, que pode ser um objeto propriamente dito, um bem, ou um bem jurídico, vida, uma pessoa. Pode ser as duas situações. E o erro na execução se divide em aberratio ictus e aberratio crimes. Aberratio ictus ele se erra a pessoa, né? Então aqui eu tenho duas pessoas, pode ser mais, mas no mínimo duas pessoas, e aqui eu tenho dois bens jurídicos distintos. Por exemplo, vida, uma pessoa, e patrimônio. E o outro é o erro sobre o nexo de causalidade. Vamos só conferir aqui a câmera, eu acho que está de maneira errada, então vamos acertá-la. Vou passar o slide novamente. Eu estava dizendo então que o erro de tipo acidental ele se classifica aqui, conforme eu falei, em erro de tipo sobre objeto material, que é a conduta recai sobre um objeto, que pode ser um bem corpóreo, um bem propriamente dito, ou sobre uma pessoa. O erro na execução, então aqui na aberratio ictus eu tenho duas pessoas no mínimo, e aqui eu tenho dois bens jurídicos distintos, que pode ser uma vida
e um patrimônio. Aberratio criminis e aberratio ictus. E, por fim, o erro sobre o nexo de causalidade. Então, nós vamos estudar agora essas três classificações aqui, esses três tipos de erro de tipo acidental. Primeiro, erro sobre o objeto material. Então, a conduta recai sobre um objeto material. O primeiro deles é chamado de erro sobre a coisa, que em latim é error in objecto. Então, a coisa sobre a qual incide a conduta é um objeto. Exemplo, o indivíduo vai furtar, subtrair açúcar e subtrai farinha, mas ele acreditava que estava pegando um pacote de açúcar, era à noite, ele pega um pacote e era de farinha. Não há diferença nenhuma, vai responder por furto, sendo açúcar ou farinha, dá na mesma a classificação penal. Agora, imaginemos um furto em que um sujeito pretende ingressar em um comércio para subtrair produtos importados e revendê-los, mas por equívoco leva produtos nacionais. Não há também nenhuma consequência jurídica adversa, ele vai responder por furto. Então, em ambos os casos, o erro é irrelevante para a tipificação penal e ele responde por furto. Por isso que nós vimos que no erro de tipo acidental, o erro se dá sobre um dado irrelevante, porque para o crime de furto é irrelevante se subtraiu açúcar ou se subtraiu farinha. É irrelevante se o agente subtrai produto importado ou produto nacional. Vai responder por furto. E o erro sobre a pessoa, chamado de error in persona, está lá no 20, parágrafo 3º. Vamos dar uma lida aqui no parágrafo 3º do artigo 20. Parágrafo 3º. Erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as de pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, vamos ver o que é isso. O agente atinge, então, pessoa diversa da pretendida. Lembram que eu disse que erro in persona é duas pessoas. Então, atinge pessoa diversa da pretendida, mas ele confunde a pessoa pretendida com a pessoa visada. Ele quer uma pessoa, a pretendida quer matar o A e acaba matando o B por confusão, não por erro acidental, por inabilidade. Ele confunde, ele acredita, quando ele mata a pessoa avisada, ele acredita que está matando a pessoa pretendida, que ele queria realmente. Exemplos. O agente pretende matar Pedro. Encontra-se com Antônio, que é semelhante, parecido, irmão gêmeo, seja o que for, de Pedro, e mata mata o Antônio, que era parecido, ou o irmão que seja, era parecido com o Pedro. Então ele mata o Antônio achando que era o Pedro, ele acreditava que era o Pedro. Responde por homicídio doloso, como se tivesse matado o Pedro. Então veja, ele queria matar o Pedro, confunde, acredita que o Antônio seja o Pedro e mata o Antônio acreditando ser o Pedro. Ele responde como se tivesse matado o Pedro. Isso interessa. Por quem ele responde a morte interessa, e nós veremos em seguida. Responde por homicídio, mas por que ele responde por quem ele queria matar e não por quem ele realmente matou? Nós já veremos isso. Isso interessa, é para isso que existe essa regra. Outro exemplo, um pai ingressa em sua residência e vê a filha pequena em prantos quando fica sabendo que ela teria sido violentada por um vizinho chamado João. O genitor toma uma arma e vai à procura do algoz da filha e, minutos depois, encontra-se com alguém muito semelhante, ou com o irmão gêmeo, do criminoso atirando para matar. Então ele queria matar o João, que estuprou a filha, encontra alguém muito parecido e mata. Esse alguém muito parecido. Ele responderá como se tivesse matado o João, que estuprou a filha. É para isso que importa essa regra. Ele responde por quem ele queria matar e não por quem ele matou, nos dois exemplos. Vamos ver agora por que então é assim que se opera e por que tem essa regra. Consequências jurídicas. Diz o 20, parágrafo 3º, que o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Então, queria matar mata B achando que queria matar A, mata B achando que era A. Não isenta de pena, responde pelo crime que ele praticou.
Ele sabia que estava cometendo um crime. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. Ó. Não se considera as condições da vítima. E sim, senão, as da pessoa contra quem o agente queria praticar o delito. Então, nos dois casos, como eu falei, né? No primeiro lá, o exemplo do Pedro e do Antônio. Ele matou o Antônio achando que era Pedro. Vai responder como se tivesse matado o Pedro. Mas aqui no delito, aqui no exemplo do estupro, que explica por que dessa regra. Olha só, vamos ver. O João estuprou a filha. O pai procura o João para matá-lo e acaba matando outra pessoa muito semelhante, acreditando que era João. O João permanece vivo e o pai responde como se tivesse matado o João e nada responde pelo indivíduo que realmente matou. Mas por que isso? Porque quando o pai mata o estuprador da filha, há uma diminuição de pena. Isso se chama de homicídio privilegiado pelo relevante valor moral, né? Porque pela questão em si, pelo estupro, é considerado relevante valor moral. Então, nesse caso, ele responde como se tivesse matado o estuprador e receberá uma diminuição de pena. Aqui está o exemplo. Ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral, que é o caso do estupro, há uma redução aqui, ó, de pena de 1/6 a 1/3. Então, o pai responde com a redução de pena quando ele matou alguém que não era o estuprador, mas ele acreditava que era o estuprador. Quando ele matou o indivíduo que não tinha estuprado, ele tinha certeza, ele acreditava que era o estuprador. Então, para isso que existe essa regra, para essa questão aqui de diminuição de pena, e nós vamos ver uns exemplos também para o aumento de pena. Então, vamos ver outros exemplos para vocês entenderem. O agente pretende cometer homicídio contra Pedro. Coloca-se de atalaia, que é escondido, né? De tocaia, e pressentindo a aproximação de um vulto, e supondo tratar-se da vítima, atira e vem a matar o próprio pai. Então ele queria matar o Pedro, não sei porquê, mas ele mata o pai, acreditando que era o Pedro, não esqueçam disso. Acreditava ser Pedro e era o pai. Bom, como ele acreditava que era o Pedro, mas era o pai, ele responde como se tivesse matado o Pedro e não o pai. Por quê? Porque se ele tivesse matado o pai, teria uma agravante, que é cometer o crime contra a ascendente. Como ele acreditava que matava alguém que não era o seu pai, que era o Pedro, não incide esse agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E, primeira figura, que é o crime cometido contra a ascendente. Viram por que serve a regra? Nesse caso, então, como ele responde como que se ele tivesse matado quem ele efetivamente queria, que era o Pedro, mesmo tendo matado o pai que ele não queria, ele não tem, então, agravante de ter matado o pai. Outro. O agente pretende praticar um homicídio contra o próprio irmão. Põe-se de emboscada e, percebendo a aproximação de um vulto, e o tomando pelo irmão, efetua disparos, vindo a matar um terceiro. Queria matar o irmão, aproxima-se alguém, ele achou que era o irmão, ele confundiu, então, achando que era o irmão. Então, ele vai responder como se tivesse matado o irmão, e aqui, ao contrário do exemplo anterior, incide a agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha E, terceira figura, que é ter cometido crime contra o irmão. Notem que ele não matou o irmão, mas ele imaginou que estava matando o irmão, responde como se tivesse matado ele e tem agravante nesse caso. Responde com a agravante. Aqui está o artigo que eu estou me referindo da agravante. São circunstâncias que sempre agravam a pena, então isso aqui é computado na hora de contar, de fazer a aplicação da pena, da quantidade de pena do indivíduo. Então, não são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, ter o agente cometido o crime contra ascendente, não é o caso dos nossos exemplos, mas ascendente né, que era o caso do pai, que achou que estava matando o pai. Em outro, descendente não é o caso, e o outro é o irmão, ele achou que estava matando o irmão.
Aqui não teve o aumento de pena porque ele não queria matar o pai, queria matar outra pessoa. Aqui teve o aumento de pena porque ele mata outra pessoa e não o irmão, mas como ele queria matar outra pessoa, não teve o aumento de pena. Ele apenas confundiu as pessoas. Ele matou o pai achando que era outra pessoa e ele matou outra pessoa achando que era o irmão. Agora, erro na execução do delito, do crime. Outra situação agora. Agora é um erro na execução. Então, aqui não há confusão mental. O indivíduo, como anteriormente, né, nós vimos, havia uma confusão mental. Né? No caso do erro in persona, né, e do erro sobre a coisa, erro em objeto, ou erro sobre o objeto material, havia uma confusão. O indivíduo praticava uma conduta acreditando que praticava outra, ou seja, ele atirava em alguém achando que era uma pessoa e na realidade era outra. Ele furtava uma coisa achando que era outra. Então ele atirava para matar o pai, mas matava outra pessoa achando que era o pai, por exemplo. Então havia uma confusão mental. Nesse caso, no erro da execução, aparece uma circunstância inesperada e faz com que se atinja a pessoa diversa da pretendida. Então a gente chama de falta de habilidade, né? E são duas modalidades, aberratio ictus e aberratio crimes. Aqui, duas pessoas ao menos, e aqui ao menos dois bens jurídicos diferentes. Por exemplo, vida e patrimônio. Então vamos ver cada uma delas. Aberratio ictus, artigo 73. O 73 do Código Penal diz que quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge outra diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Concurso formal ao artigo 70. Então, primeira coisa, nós temos que saber que aqui se tratam de duas pessoas. Não esqueçam disso. A consequência jurídica, se ele matar A ou B por erro, aponta para R e acerta B e mata B, é a mesma do que nós estudamos até agora. Ele responde, atentando ao 20, parágrafo 3º, como se tivesse matado a pessoa que ele queria, e não a que ele efetivamente matou. Então, o erro na execução, né, a inabilidade, por exemplo, atinge pessoa diversa da pretendida, mas ele responde pela vítima pretendida. Vamos ao exemplo. Se uma pessoa aponta a arma para seu inimigo, então ele queria matar o inimigo. Efetua o disparo letal, mas por má pontaria, alveja um terceiro, que venha morrer. Responde pelo crime de homicídio doloso consumado, levando-se em conta, para efeito de aplicação da pena, as circunstâncias e condições pessoais da vítima visada, e não daquela efetivamente atingida. Ele queria matar o inimigo, mata um terceiro porque errou a pontaria, responde como se tivesse matado o seu inimigo. Um terrorista arma uma bomba para explodir um palanque, onde importante político fará seu discurso de posse. No momento, então ele queria matar um político. No momento em que o dispositivo é acionado, contudo, encontrava-se no local seu assessor, que vem a falecer. Bom, ele queria matar o político, com a bomba mata o assessor. Ele responderá como se tivesse matado o político. Se houver alguma consequência jurídica penal por ter matado o político, ele mesmo, o político estando vivo, ele terá aumento de pena, se tiver legislação impondo aumento de pena, dependendo do político que mate. Então ele mata o assessor e responde como se tivesse matado o político. Outro exemplo. Uma pessoa envia uma carta com um pó letal a seu pai. Então ele quer matar o pai para ficar com a herança. Ocorre que ao chegar ao destinatário, a missiva é aberta pelo tio
Então ele mata o tio, na realidade. Ele responde como se tivesse matado o pai pela herança. Isso é artigo 121. Doloso, obviamente, 121. Qualificado por motivo torpe e por envenenamento. Mas principalmente aqui, nosso exemplo fala em herança pelo motivo torpe e pela questão do veneno também qualifica. Então nós temos aqui que o indivíduo matou o tio, não tem nada a ver com herança, mas ele responde pela morte como se tivesse matado seu pai, que tem um aumento de pena, né, pela qualificação do crime. Bom, aberratio ictus, então, duas pessoas, conforme nós vimos. Agora, aberratio crimes, artigo 74, diz o seguinte: fora dos casos do artigo anterior, então, duas pessoas, aberratio ictus, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime doloso, culposo. Então, sobrevém resultado diverso do pretendido, responde por culpa nesse resultado diverso se o crime é previsto como culposo. E se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, que é o concurso formal. Então, vamos lá. A gente querendo quebrar a janela alheia com uma pedrada fere um transeunte. Então, eu teria aqui dano ao patrimônio e mais lesão a uma pessoa. Bom, agora pelo que ele responde? Vai depender se praticou dano ou não, se acertou a janela ou não. Vamos deixar assim por enquanto. Os próximos exemplos nós veremos. Então aqui ele queria quebrar uma janela com uma pedrada, fere um transeunte ou vice-versa. Então ele queria dano e acabou, além do dano, tendo lesão. Vamos ver fazer a situação jurídica de ter dano e lesão, ou só dano. Consequências jurídicas. Ocorrendo resultado diverso do pretendido, ele queria dano e ocorre lesão corporal, não ocorre o dano. Então ele vai responder somente por lesão corporal culposa, porque não teve dano, não acertou a janela, então somente lesão corporal é o que diz o artigo 74. Culposa, existe lesão na modalidade culposa, segundo o artigo 129 do Código Penal. Agora, se ocorrerem os dois resultados, ele acerta a janela e tinha uma pessoa pelo lado de dentro e acerta a pessoa. Então ele responde pelo concurso formal, regra do artigo 70 do Código Penal, que diz: aplica-se a pena mais grave e aumenta-se de 1/6 até a metade. Eu acho que é isso, vamos conferir aqui. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas, cabíveis ou ser iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então é isso que vai ocorrer nesse segundo exemplo. Ele atirou no objeto, na janela, quebrou e acertou uma pessoa que estava dentro da casa. Responde pela pena mais grave e mais um aumento de pena de 1/6 até a metade. Outros exemplos. O agente pretende atingir uma pessoa e atinge uma coisa. Bom, dano culposo não tem. Então ele, nesse caso, não tem lesão corporal, porque ele não acertou, mas atinge uma coisa, tem dano. Então responde por dano. Nesse caso aqui, ele não responde por dano, retificando. Ele queria acertar, o agente pretende atingir uma pessoa. Então ele queria acertar uma pessoa e atinge uma coisa. Então, ele não atinge a pessoa, e atinge objeto. Bom, como a regra do 74 diz que se sobrevier resultado diferente do pretendido, aplica-se a modalidade culposa,
o dano não há previsão culposa, lá no artigo 163, então ele não responde por dano e poderá responder por lesão corporal tentada, né, porque não acertou, ou homicídio tentado, depende do ânimo do elemento subjetivo. Então, recapitulando, queria acertar uma pessoa, vamos dizer que era lesão corporal, que era o que ele queria, mas ele pratica dano consumado. Então, o artigo 74 diz que se eu quero algo e sobrevém outro resultado, responde por culpa esse outro resultado. Mas dano não tem culposo. Então, o indivíduo não responde por dano, mesmo tendo ocorrido um dano, e responde por tentativa de lesão corporal. Próximo. O agente quer atingir uma pessoa, vindo a atingir esta e uma coisa. Então, ele atinge a pessoa que ele queria, isso é bem importante, ó. O dolo era a pessoa. E atinge uma coisa. Quer atingir a pessoa, ele queria atingir a pessoa. Então, se ele quer atingir a pessoa, vindo a atingir esta, então ele atinge a pessoa, ó, vindo a atingir esta, e uma coisa. Então, ele responde somente pela lesão corporal, ou homicídio, seja o que for, porque acertou a pessoa, e não responde pelo dano, porque não há dano culposo, mesma coisa. Próximo, o agente quer atingir um objeto, vindo a ofender este ou uma pessoa. Responde pelos dois. Dano doloso, porque é o que ele queria e ele conseguiu, e lesão corporal, se for o caso, ou homicídio, seja o que for, culposo. Erro sobre o nexo causal. Então, nós já vimos a classificação, voltando lá. Nós vimos esta classificação, nós já vimos o erro sobre o objeto material, vimos o erro na execução e agora vamos ver aqui o erro sobre o nexo causal. Então, na realidade, isso aqui não ele responde pelo crime igualmente, porque a causalidade que determinou o resultado não interessa, interessa o resultado. Então, o nexo causal foi igualmente eficaz para responder pelo delito. Então, aqui tem um exemplo para mostrar que é bem simples. João, né, pretendendo matar seu inimigo, joga-o de uma ponte, na esperança de, caindo no rio, morra por asfixia, decorrente do afogamento. A vítima, no entanto, falece em virtude de traumatismo craniano porque ela bateu num dos pilares do alicerce da ponte e morre, então, por traumatismo craniano. Então, na realidade, ele queria matar e matou, responde por homicídio. A única questão é que não vai ter o homicídio qualificado por asfixia, porque não houve afogamento, né? Então, na realidade, não muda nada, a não ser aqui a questão específica da asfixia. Ele queria um homicídio por afogamento e teve um homicídio por bater a cabeça. Responde por homicídio. Bom, superado o erro de tipo essencial e agora o erro de tipo acidental, passemos então ao iter criminis, ou o caminho do crime, ou o itinerário do crime, ou as fases de um crime. A primeira delas é a cogitação, que é irrelevante para o direito penal. Não se pune o pensamento. Inclusive, não há crime em verbalizar o pensamento. Então, eu digo, eu vou matar o fulano, estou conversando com alguém, eu vou matar o fulano, estou pensando em matar o fulano, estou pensando em matar o fulano, me vem na cabeça. Agora, exceto se ele está ameaçando, ele diz para alguém, eu vou matar o fulano, aí é um crime de ameaça. Ou injúria, mas assim, falar, né, verbalizar, estou com vontade de matar o fulano, não sei se vou fazer ou não, pensei nisso, não há crime. Então, a fase de cogitação não há relevância para o direito penal. Atos preparatórios. Como regra, também não há crime. Preparar a prática de um delito. Preparar para praticar um delito, como regra, não há crime.
Então, exemplo, sujeito que pretendendo matar seu inimigo, está pretendendo, cogita, tem a ideia na cabeça, possuindo o porte de arma de fogo, apodera-se do instrumento bélico, então ele pegou o revólver, está se preparando, já pensou, pegou a arma, está preparando o crime, e em seguida desloca-se até as proximidades da residência do ofendido, sendo surpreendido pela polícia, antes de sacar a arma, ou mesmo de encontrar-se com a vítima avisada. Não comete crime algum. Então ele estava apenas preparando o delito, não iniciou a fase de execução. A cogitação não se pune, a preparação, como regra, não se pune também. Agora, existe exceção ao ato preparatório. Cogitação não, mas o ato preparatório, que nós chamamos de antecipação da tutela penal. Aí nós podemos dizer que se punem os atos preparatórios. O artigo 288, por exemplo, que é organização criminosa, que diz lá organizar-se 3 ou mais para praticar delitos. Na realidade, eles só se reunirem-se 3 ou mais. Eles se reuniram e não praticaram nenhum crime, mas o direito penal pune essa antecipação à prática de um delito, que é apenas formar lá a organização criminosa, 3 ou mais. A lei do terrorismo, 13.260, também traz essa possibilidade de antecipação de atos preparatórios. Então, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Então, já está dizendo que está punindo o ato preparatório. Então, são alguns crimes. O 288, que é a organização criminosa, reunirem-se em 3 ou mais para fins de prática de delito, não praticaram nenhum crime, mas só com o objeto de reunirem-se, se preparando para praticar um crime, já se considerou crime. 286 e 287 são semelhantes. Então, as fases são cogitação não se pune, ato preparatório como regra não se pune, apenas algumas exceções que nós acabamos de ver. E a terceira fase do intercrimes é a execução. Aí sim começa, sem dúvida nenhuma, e sempre, a possibilidade de punição. Então, o que é um ato de execução? É aquele que inicia com o primeiro ato idôneo, pessoal, e tendente a executar o crime. Exemplos para ficar fácil. Disparou um tiro contra alguém, é óbvio que é um ato de execução. Comprar a arma não é. Ministrar veneno no alimento de alguém é um ato de execução. Comprar o veneno é preparatório. Sacar a faca e correr em direção da vítima, apoderar-se de coisa que pretende furtar, anunciar o roubo, agarrar a vítima do estupro, tudo isso é ato executório. Agora, aqui no último caso, do estupro, por exemplo, o indivíduo compra uma corda para amarrar a vítima para estuprá-la, não é crime, é um ato preparatório comprar a corda. Agora, agarrar a vítima é ato executório e já começa a ser punido pelo delito de estupro tentado, pelo menos. Consumação. O que é um delito consumado? Aqui também, claro que se pune, né? Está lá no artigo 14.1. É quando são realizados todos os elementos da definição do tipo legal. Ou seja, tipo legal, matar alguém. Então, quando se pratica a morte, se mata uma pessoa, realizou os elementos definitivos que definem o tipo legal, então consumou o delito, matar alguém, tirou a vida de alguém, realizou o tipo penal. A subsunção. Matar alguém é o tipo. João matou Pedro. A subsunção. O João realizou todos os elementos da definição do tipo legal matar alguém. Bom, mas o momento consumativo depende também da classificação do delito. Não é sempre o mesmo momento. Nos crimes materiais, é aquele que há um resultado naturalístico, há uma modificação no mundo exterior, ele consuma quando ocorrer esse resultado naturalístico, quando ocorrer essa modificação. No homicídio, a modificação, o resultado natural, é a morte. No furto, é a inversão da posse. Então, consuma quando surgir a morte do indivíduo, consuma quando ocorrer a inversão da posse no furto. Os crimes de mera conduta são aqueles crimes em que não há resultado previsto no tipo penal. O indivíduo realiza o que está descrito no tipo penal, que a gente chama de resultado jurídico,
e consumo ao realizar o que está descrito no tipo penal. Exemplo, artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio. Ingressar ou permanecer sem permissão de quem de direito no interior de uma propriedade alheia, de uma propriedade. Então, nós teremos a consumação quando o indivíduo ingressar ou permanecer dentro da propriedade, sem autorização. Nos crimes formais, que são aqueles crimes que têm uma conduta e prevêem o resultado, não precisa o resultado para consumar, é diferente do crime material. Então, lembram do artigo 316 do Código Penal, a concussão? Exigir o funcionário público, em razão da função, vantagem indevida. Bom, no momento que ele exigiu, consumou, porque é um crime formal. Se ele vai receber ou não, não interessa para fins de consumação. Exigiu, consumou no crime formal. Então, não precisa haver a modificação que está prevista, né? Não precisa do resultado que está previsto no tipo penal. Os crimes permanentes são aqueles que a fase consumativa prolonga-se no tempo. Está se consumando diariamente até cessar a permanência. Então, ele vai consumar quando cessar a permanência. Exemplo, sequestro, extorsão mediante sequestro. Retira-se a liberdade de uma pessoa para exigir dinheiro. Ele foi sequestrado hoje, dia 29 de 9, e ele foi libertado do cativeiro dia 29 de 10, esse aqui é o dia do momento consumativo, porque cessou a permanência. Crimes culposos. Os crimes culposos também eles têm resultado naturalístico, então sempre vai consumar quando ocorrer o resultado. Exemplo, homicídio culposo. O A está limpando uma arma, não vê que está municiado, achou que tinha tirado a munição, e ele se descuida e acerta alguém. Então, é um crime culposo, e por homicídio, ou por lesão corporal, ou por tentativa de homicídio, enfim. Mas o crime culposo vai consumar se der a morte. Então, ele está limpando a arma, achou que estava desmuniciada, e acabou que tinha uma munição, e dispara e acerta alguém e o mata. Então, havendo resultado de morte, é um crime consumado, culposo consumado. Crimes omissivos próprios, então basta a inatividade. O artigo 135, que é o crime que está dentro da classificação dos crimes omissivos próprios, que é chamado de nomen iuris, omissão de socorro, ele diz que, vamos ler aqui, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, se o indivíduo deixar de prestar socorro, conforme o artigo 135, no momento que ele deixou de prestar socorro ou pedir auxílio, consumou. Nos impróprios, omissivos impróprios, ocorrendo a omissão ao dever e sobrevém resultado. Então, são aqueles casos que o indivíduo tem o dever de praticar uma conduta, ele pode, sem, por exemplo, colocar a sua vida em risco, ou não tem nenhum impedimento para ele praticar, e sobrevém um resultado. Aí ele vai responder pelo resultado. Então, por exemplo, o policial militar observa um estupro e nada faz. Ele estava armado, tinha alguém estuprando uma mulher, e ele poderia, tem um dever legal, por lei. Ele poderia, porque não tinha nada o impedindo, e ele estava armado e o autor do estupro não estava, e tem o resultado estupro. Então, responde por estupro. Crime qualificado pelo resultado, né? Então, com a ocorrência do resultado agravador. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte, se ocorrer a morte, vai consumar apenas quando ocorrer a morte, não com a lesão corporal. Lesão corporal grave, vai consumar quando se constatar que a lesão é grave, conforme o parágrafo 1º e 2º do artigo 129, e não apenas com a lesão, tem que se constatar se ela é grave realmente. E a consumação nos crimes habituais se dá com a prática reiterada da conduta. Então, o exercício legal da medicina, que está no artigo 282 e não 281 do Código Penal, prevê que o indivíduo que realiza lá condutas médicas, vamos ver aqui o 282,
exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo aos limites. Então, o indivíduo que exerce a profissão de médico, ele pratica o delito do 282, exercício ilegal da medicina, mas tem que haver a reiteração. Se ele praticar uma vez, 2 vezes, não vai ocorrer a reiteração. Tem que reiterar para consumar esse delito. E, por fim, os crimes exauridos, ou exaurimento, que é após o indivíduo praticar a conduta, ele pratica um ato que agrava. Isso só tem importância para aumentar a pena. Por exemplo, o artigo 316 é exigir vantagem indevida. Só vai aqui consumou. Então não precisa a vantagem indevida para consumar. Mas mesmo assim ocorrer que ele receba o dinheiro, quem exigiu, né, receba o dinheiro, receba a vantagem indevida, há um crime exaurido e serve para aumentar a quantidade de pena. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, nós trataremos da tentativa. Hoje nós concluímos os erros, erro de tipo essencial, erro de tipo acidental, que foi a conclusão. Vimos o crime consumado e na próxima aula, que será online, veremos a tentativa e outras coisas mais. Certo? Então, se cuidem.